Gostei da proposta sobre gerenciar o tempo. É cada vez mais difícil, né? Mas grande parte da minha trajetória está bem alinhada com o que o próprio Roberto comentou aqui sobre compartilhar conhecimento e experiências para isso enriquecer, talvez até aí, não só o trabalho que vocês realizam, mas visão de mundo, né? Uma visão crítica sobre que Brasil queremos construir do ponto de vista de sustentabilidade digital. E é claro que cada vez mais ter uma base jurídica e uma formação ética é essencial para essa trajetória funcionar da melhor forma possível. Dentro da proposta de compartilhar conhecimento, eu trouxe, vou deixar depois para o Queiroz resolver como é que ele vai fazer, se ele vai sortear ou deixar na biblioteca da universidade um audiobook do Direito Digital Corporativo, e trouxe algumas cartilhas que nós produzimos pela ONG para conscientizar sobre o uso ético da tecnologia. Sabemos que há muito tempo, né, seja pensando em Santos Dumont ou outros que vieram com ele antes e depois, a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. E a tecnologia por si só não tem um mal intrínseco. Então, quando você vê, às vezes, o desvio de uso de uma rede social, né, concebida para as pessoas muito mais compartilharem informações do que difamarem, né? Então, você vai vendo que, conforme a gente vai tendo mais acesso, mais novo à tecnologia, você tem aí um papel, até nas famílias, como educar, né? Um filho hoje ganha um celular com câmera no Brasil ao redor dos 9 anos de idade. E a grande maioria das pessoas não orienta o que está na Constituição Federal. Quer dizer, querido filho, segundo o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, você não pode tirar foto dos outros e publicar na internet, que pelo artigo 20 do Código Civil, papai e mamãe vai ter que indenizar. Ninguém fala nada, acontecem os incidentes, fica parecendo que o problema é a câmera, que até afeta o dia a dia da universidade. Hoje, professores, e eu sou professora, muitas vezes é pego, surpreendido com alguém filmando ou gravando sem avisar. O aviso prévio é um direito. Até para que, se eu quisesse contar uma piada agora, eu penso 2 vezes antes de contar a piada ou não. Mas isso faz parte da regra do jogo. Então, eu, como comecei como programadora, eu tive BBS na minha casa no Rio, só para contar um pouquinho da trajetória, e a gente só tem 50 minutos, depois eu vou para os slides, mas os slides vão ficar para vocês. Já está com o Queiroz, podem cobrá-lo para compartilhar esse material com vocês. E eu acredito assim, quando comecei com a parte de programação, de estudar Basic, COBOL, depois C++, JavaScript, HTML, e hoje em dia Python, que é uma linguagem para computação gráfica que eu gosto bastante, era porque na minha casa, no Rio, minha família toda gaúcha, minha mãe voava pela Varig, ela e meu pai eram comissários, trouxe tecnologia para dentro de casa para a gente não ficar na rua, porque a rua era perigosa. Mas, naquela época, ter uma BBS com 2 linhas de telefone para trocar dicas de jogos de computador, que depois foi evoluindo, não era nada arriscado, fora a conta, né? Depois de ligações telefônicas. Mas a internet trouxe a rua para dentro da casa das pessoas. A internet é a rua. Quando a gente começa a discutir no Brasil, no nível do Ministério da Defesa e do Exército, que estamos com Rio+20, vai vir Copa do Mundo e Olimpíadas, a importância de ter um plano de segurança pública digital, como aconteceu no Reino Unido, em Austrália e outros países, é que você começa a enxergar que, de fato, estamos vivendo não só a nuvem do cloud computing, mas uma questão das relações das pessoas. Como que o ser humano se comporta, né, com o uso da tecnologia? E isso é importante, gente. Eu tenho um menino de 5 anos e uma menina de 13. Deu tempo de ter filhos também, né? Fora os livros, deu tempo, a genética ajuda essas coisas, né? Mas a minha menina de 13 já está naquela fase em que vai fazer um dever de casa de história, e eu pedi para olhar, o trabalho era de feudalismo, e o que ela fez? Entrou na Wikipédia, deu Ctrl+C, Ctrl+V na página sobre o feudalismo, colou numa tela de Word, imprimiu na impressora e colou no caderno. O que ela leu? Ela não leu nada. Eu perguntei, Gabi, você leu? Não consegue imputar o conhecimento, ou seja, realmente internalizar. Você sabe sobre isso? Hoje, qualquer pessoa você pergunta, você sabe não sei o quê? Só um minuto. É o tempo da pessoa fazer um Google, voltar e te responder.
como se ela soubesse já daquele assunto. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque somos rasos, né? Superficiais, e isso é preocupante, ainda mais quando a gente pensa em inovação numa cadeira mais tecnológica. Então, só para a gente poder passar aqui, ficam minhas credenciais que já foram ditas, né? Alguns dos clientes de trabalho. A primeira provocação que eu quero deixar aqui é que a evolução tecnológica exige, sim, uma evolução jurídica. E é uma evolução jurídica muito interessante. Vocês vão ver que o advogado deixa de ser o último a ser chamado quando já deu um problema, porque na era do tempo real a gente tem que pensar a questão legal de início, até para gerenciar melhor riscos e até para enxergar a inovação. E isso faz com que um contrato tenha deixado de ser papel para virar uma vacina legal numa interface gráfica, com barreira de navegação, como eu vou mostrar para vocês. Então, a gente está quebrando vários paradigmas, né? Mas acho que o principal é justamente essa provocação que eu vou fazer ao final, que vocês saiam daqui, sim, com mais conhecimento, né? E não só aquela coisa de ler o título e a frase, e a gente está multimídia demais, e acaba depois, passa até 5 dias, que é a nossa memória de curta duração. Vocês vão sair daqui, se eu tiver êxito, vocês vão sair daqui impactados. A adrenalina faz o registro de sobrevivência, né? Memoriza curta duração, as primeiras 24 horas do cérebro. Passou mais 48, começa a relaxar. Não morreu, sobreviveu, você começa a sobrescrever a sua memória com uma informação nova, mais interessante, se vocês não tiverem internalizado essa daqui, que é o que a gente vai comentar. Então, o direito digital, ele é uma evolução do próprio direito na sociedade digital, que foi evoluindo de uma sociedade que veio do vapor e da mecânica, passou praticamente pela eletrônica e está indo para frente, né? Do quântico para frente, vamos aí bem além do que era a simples eletrônica há 100 anos, a lei de Moore, de Metcalfe, a de Maxwell, que construíram as 3 grandes leis de TI. Você também tem as leis legais. Então, a gente sai de uma época de um vinil, que é um registro mecânico de um conteúdo, né, em que as pessoas... Quem aqui tinha um gravador de vinil em casa? Que o problema dos valores e da ética é o quê? Eu faria ou não faria aquilo se eu tivesse tido acesso à tecnologia, né? Então, a maior parte das pessoas não teve acesso a um gravador de disco de vinil, por isso não iria reproduzir discos de vinil. Mas, quando a gente chegou na fita cassete, a grande maioria de vocês, como eu, escutava a rádio, não era na internet, mas era a rádio, e na hora que dava a sua música favorita, você começava a gravar com a fita cassete, apesar de, desde aquela época, ter o artigo que fala sobre reprodução não autorizada de direitos autorais, que é o artigo 184 do Código Penal. E você fica aborrecido que, no meio da música, a pessoa da rádio dizia "Rádio Jovem Pan", e acabava com a sua gravação ilegal, que você ainda ia passar para os colegas. E aí, o que a gente foi fazendo, a gente vai ver que a gente foi desmaterializando o suporte. Passamos por uma gravação já digital, saindo de 2 gravações mais mecânicas, né? Com uso de filme, inclusive, há uma gravação na qual, olha que interessante, todo arquivo digital, tecnicamente falando, é um original. Então, quando eu reproduzo um arquivo digital, eu não crio uma cópia, eu crio um original. É até uma incoerência técnica dizer cópia backup, porque o backup é uma reprodução do original, capaz de ter possibilidade de perícia, de autenticidade e integridade. Então, quando a gente chegou aqui, o que nós fizemos? Independência de suporte ou morte, né? Nós passamos a ter um conteúdo, uma informação desapegada do bem corpóreo. E todo o direito foi baseado em proteger o bem corpóreo. Proteger perímetro físico, corpo físico, tudo palpável. E a gente vai avançando para o digital. Se vocês pensarem nessa linha, isso justifica o porquê a Polaroid faliu. Na minha época de infância, ter uma máquina Polaroid era sonho de consumo. Alguém aqui teve uma Polaroid? Nossa Senhora, né? Eu tive uma de filmar Super 8, já era o máximo. Uma Polaroid, então... Mas o que aconteceu com a Polaroid, que foi o que aconteceu com a Tower Records, que foi o que aconteceu com muitas instituições, assim como a própria Olivetti, da máquina de escrever, não enxergou que a sociedade estava desmaterializando. Eu quero conteúdo independente de suporte. Então, tudo que viabilizar instantaneidade e desmaterialização dá certo.
Esse é um dos motivos pelo qual valem as ações de empresas como o Facebook, entre outros, porque uma Apple Store, por exemplo, ou um iTunes, como a gente estava comentando, falou aí da minha obra que está na Apple Store, o iTunes, ele se tornou a maior loja de venda de músicas do mundo. Aonde é que uma Sony Records ia achar que o iTunes, um serviço da Apple, ia se tornar o seu maior concorrente? Então, quando você faz uma matriz de SWOT, analisa mercado, concorrência, começa a ver que mudou os players. Não é mais aquela coisa de que a concorrência desleal é no seu próprio segmento e mercado, como diz a lei de propriedade industrial. Você começa a dizer, não, meu concorrente pode estar totalmente num mercado diferente do meu e está matando ou não o meu negócio, né? Então, o direito vai evoluindo. Você pensar um direito que protege a propriedade privada, né, que protege os bens corpóreos, o crime de furto. O que é furto? Artigo 155. É tornar indisponível uma coisa alheia móvel. Então, se eu pegar, né, isso daqui, eu torno indisponível, ninguém mais usa. Agora, como é que eu cometo furto quando eu dou Ctrl+C, Ctrl+V? Eu tornei indisponível? Não. Eu posso redigir melhor lei e eu não consigo dizer que Ctrl+C, Ctrl+V é furto. Aí a gente vai para outras análises, se vai ser um uso não autorizado de direito autoral, se vai ser uma concorrência desleal, mas isso é só para mostrar que uma coisa simples, que deveria ser atualizar o Código Penal, na hora que a gente perde a característica essencial desse bem corpóreo, a gente passa a ter que rever uma série de questões que a gente vive aí no ambiente legal. E aí nós fomos evoluindo de uma sociedade que documenta as coisas por escrito há muito tempo, na época da pedra. Até hoje a gente lê pedra documentada dos outros. Então, documentar por escrito é uma tendência da natureza humana, registrar um pensamento. Então, a gente documentava na pedra, evoluímos para o papel 105 anos antes de Cristo, para o telex em 1935, comunicação por escrito automática. Telex era o máximo. Para quem já operou telex, que coisa fantástica. Você fazia do outro lado saía também, né? Com os códigos. Chegamos no e-mail em 68, e o Turnbull nem patenteou, né? Isso daí, entre comunicação de universidades nos Estados Unidos, deixou para a humanidade, como o Tim Berners-Lee deixou também o www, entre outros, mas foi prerrogativa do autor fazer isso. Você deixa para a humanidade o domínio público do bem patrimonial do direito autoral, mas o direito moral, dizer quem foi que inventou, o quem foi que inventou, você não faz cessão. Direito moral. Por isso que plágio é um câncer. Porque plágio é pegar algo que outra pessoa fez e dizer que fui eu que fiz. Então, na evolução que nós estamos, da facilidade do Ctrl+C, Ctrl+V, que alguém vai lá no banco de dados com iPad, com MP3 e copia quantos gigas de dados de outra pessoa e leva, é uma das condutas que a gente vai ver que vai evoluir para ser muito mais punida, numa evolução o quê? Quando o direito tem que proteger o modelo de riqueza. A gente está vivendo a terceira grande revolução. A gente chegou no SMS em 85 e no Twitter em 2003. Olha que interessante. O telex é 140 caracteres instantâneo. O Twitter é o quê? Não estão reinventando a roda. O que a gente fez é que a gente desmaterializou. Eu não dependo daquele equipamento. Quando você joga na nuvem, aplicação, software, informação, a pessoa pode fazer aquilo de qualquer lugar. Não importa o dispositivo que ela escolha. Então, é uma versão aprimorada da pedra, né, com a dificuldade de que os dados eletrônicos, infelizmente, sofrem influência eletromagnética e podem apagar, né? A pedra é mais difícil de você apagar, mas não dá para carregar por aí. Então, é tudo um trade-off de gestão de risco. Mas a gente está vivendo a terceira revolução da humanidade. É a revolução chamada do conhecimento. Qual foi a primeira revolução? Por que a gente chama revolução? A gente tem que conhecer a história para conseguir, pelo menos, melhorar o que os outros já fizeram e não repetir os mesmos erros. A primeira revolução foi a agrícola, porque a gente deixou de ser caçador nômade, se fixou na terra, passou a plantar, e, a partir daí, a gente começou todo um trabalho de proteção de propriedade privada. E aí, a partir desse momento da propriedade privada da era agrícola, a gente passou séculos sem inovação, passamos pela era aí mais medieval, voltamos para época da luz, da renascença, e chegamos aonde? Na segunda grande revolução, que é a industrial, que é uma revolução mecânica, não é eletrônica, é mecânica, né? E a revolução industrial passou a proteger o quê? Bens de produção, capital e trabalho. Passamos a proteger espaço aéreo, léguas marítimas, subsolo, patente,
que é um modelo de indústria. E daí, por isso, na nossa visão crítica do escritório, ser uma incoerência o INPI passar a gerar patente de software no Brasil, principalmente para proteção de interesses aí alheios à livre iniciativa e inovação, que tem a ver com patentes de software de outros países, né? Até porque o direito autoral protege muito melhor o software do que a patente, que é limitada no tempo, é uma concessão política, né? Possam não conceder. E aí enfrentamos vários problemas em vários países, como a China, entre outros. Então, a gente vai evoluindo e chegamos na terceira revolução. Da industrial para a do conhecimento foi um pulo. E o ativo virou o quê? Informação. Por isso que quem trabalha com tecnologia da informação hoje desenvolve a carreira que está baseada no modelo de riqueza da sociedade do atual. Ó, quer um modelo de carreira melhor que esse? Né? Na da industrial era a engenharia, né? Principalmente a engenharia industrial, alimentos, entre outros, né? Mas a da conhecimento, com certeza, é a computação. E aí a gente vê que até os anos 2000, o direito ainda era muito apegado a um direito analógico, né? Relação presencial, testemunha pessoa, prova em papel, fronteira física e ativos tangíveis, corpóreos. Depois dos anos 2000, por que dos anos 2000? É o after bug do milênio. Depois do bug do milênio, todo mundo se deu conta que tinha que ter contratos melhores, leis melhores, e que a gente podia perder a riqueza da sociedade do conhecimento. Da noite para o dia virar tudo 01, 01, 01, 01, e aquilo ali não ser mais inteligível, né? Então, deu um acordar, um despertar, e todo mundo pensou, plano de continuidade, contrato, vamos tentar proteger a riqueza dessa sociedade, e passamos a ter muito mais... Opa, deixa eu só ver onde que está aqui. Acho que está. Relações não presenciais, testemunhas se tornaram as máquinas, a prova original é eletrônica, a fronteira é informacional e não física, e os ativos intangíveis, reputação, marca, banco de dados, código-fonte, propriedade intelectual, todos ativos intangíveis. Então, você mudou completamente. Esse slide mostra que você mudou todas as premissas do pensar jurídico, do pensar mais estratégico, de 10 anos para cá. Estamos em 2012. Alguém aqui já recebeu um fax original na vida? Vocês concordam que, tecnicamente, todo fax é uma cópia? Não consigo fazer perícia? Agora, quando eu recebo um e-mail, eu recebo um original. Se eu copiar ela recebe um original. Copiar ele recebe um original. Der forward para ele recebe um original. Porque original para o direito não tem a ver com verdadeiro. Original para o direito é o que eu posso periciar a autoria e integridade. Se eu posso ou não passar um software hexagesimal para ver se alguém alterou alguma coisa daquela mensagem. Num e-mail impresso, então, quando eu imprimo um e-mail, eu gero uma cópia. Então, o que acontece? 105 anos preso antes de Cristo ao papel, até agora. O que a gente está fazendo? A maior parte das pessoas hoje apaga os originais eletrônicos e gera cópias físicas impressas, guarda no arquivo e digitaliza. É quase uma incoerência. Alguém já recebeu uma nota fiscal eletrônica? Você recebe um link. O que as pessoas fazem? Clica no link e imprime. Aí a pessoa entra no internet banking, às vezes recebe até um boleto eletrônico, um DDA, entra no internet banking, faz o pagamento, aparece o comprovante original eletrônico, ao invés de dar um salvar como, faz o quê? Imprime. Aí o prazo legal é 5 anos. Você tem que guardar aqueles 2 papéis, que são cópias, por 5 anos, até 2017, se tiver que apresentar, desde um processo administrativo interno, tipo a faculdade dizer que você não pagou a mensalidade ou algo assim, até mesmo você apresentar para o judiciário, o que você vai ter que fazer com o processo eletrônico? Digitalizar. Você gerou a cópia da cópia. A incoerência não é gerar a cópia da cópia 20 anos atrás. Porque hoje a gente guarda um acervo documental das relações pregressas, que já foram geradas no papel. Incoerências são vocês, na área de TI, sair daqui na sua vida pessoal, gerar um monte de papelzinho para guardar com clipes ou com grampo por 5 anos em casa para suas obrigações fiscais, legais, civis, entre outras. Então, isso mostra que tem um momento no tempo em que usos e costumes do que o vovô e a vovó ensinou a gente passa a ser um risco jurídico. O brasileiro tem mais medo de panela de pressão, que é um problema da era industrial e mecânica. Até hoje, tem muita gente que nunca fez feijão na panela de pressão. Mas se você perguntar, você gosta da panela de pressão? Não, tenho medo. Por quê? Porque explode. A pessoa tem medo de panela de pressão e não tem medo de passar a senha. Passar a senha é um grande risco da era digital. Panela de pressão é um grande risco da era industrial. E a gente fica com esse revival aqui do que as últimas 3 gerações nos ensinaram.
Então, tem que ter um cuidado muito grande, que tem uma hora que você tem que dar Ctrl-Alt-Del no cérebro e mudar os usos e costumes, senão você começa a gerar risco jurídico. Vocês hoje vão sair daqui e vão parar de ficar imprimindo coisas. Você até pode imprimir para leitura, mas você não está fazendo a guarda do original. E essa percepção é importante, né? Porque você muda até sua visão a respeito de como você organiza a sua caixa postal, de e-mails, como é que você organiza mensagens colocadas na rede social, porque tudo que eu coloco no Twitter, eu tenho a minha via? Não tem a minha via, está no Twitter. Se o Twitter sair do ar e o meu perfil voltar vazio, eu tenho direito a questioná-lo? Não. Está no termo de uso, que ele pode voltar vazio a qualquer tempo, ele pode encerrar o serviço a qualquer tempo. Então, aí eu passo a ter prerrogativas. Pô, combino uma coisa no LinkedIn, aonde está a minha via do LinkedIn? Combino isso, está na nuvem aonde? Tem redundância? Não tem? Porque tudo gera custo. Então, prefiro correr o risco, não vou precisar da prova, do que gerar o custo. Agora, gerar o papel é a pior coisa que tem. Então, a gente vive uma era da informação, a informação está em todo lugar, deixou de ser uma alegria para a TI, quase que pensamento, a ilusão de achar que a gente podia botar tudo no mainframe, proteger que nem um caixa forte, que ninguém ia ter acesso àquela informação. Quase que todos os gestores de TI sofrem diariamente com a sensação de que meus dados estão por aí, né? E hoje você acaba construindo um modelo de segurança de informação que acompanha a informação, porque deixar a informação aprisionada no lugar onde ela não possa ser acessada nem por quem de direito, ela não tem valor. O Bloomberg já dizia, minha informação dura exatamente 20 minutos. Esse é o valor da informação da minha rede de notícias da Bloomberg. Porque eu cobro para essas pessoas da minha lista que pagam o meu serviço receberem essa informação antes de todo mundo. Quando ele recebe antes de todo mundo, ele já faz uma operação financeira, já compra ou não ações, e aí ele já lidera o mercado. Então, 20 minutos é o tempo que ele tem que proteger. Depois que ele liberou para a sua rede de clientes, que paga para saber as coisas 20 minutos na frente dos outros, ela já não precisa mais ser protegida, ela não tem mais valor, ela pode ser replicada por todos os sites de notícia do mundo. Né? Então, não é que você tem que proteger para sempre, né? Aquele grande segredo que você nunca contou para ninguém, não consegue nem fazer registro daquilo ali. E, é claro, a gente já usa vários serviços na nuvem, mesmo sem perceber, a nuvem não tem fronteira, esse é outro desafio do direito, minha palestra é sobre direito digital. O direito ainda antigo é um direito aprisionado em limite geográfico, porque nós pensamos o mundo em estados nacionais que deviam proteger um povo e um território, e aí a lei vai só até onde vai a fronteira física desse território. Então, há uma discussão hoje de evoluir para o que a gente chama de lex digitalis, que seria como a lex mercatória da época das navegações, que abrangia qualquer mercador em qualquer lugar do mundo. Se ele não cumprisse aquele combinado ético, ninguém mais comprava e vendia dele, né? Para uma lex digitalis, que é a mesma coisa, é um código de conduta digital, que em qualquer lugar do mundo a pessoa não cumprir aquela regra ética, ela é excluída do cenário digital. Ninguém vai negociar com ela, contratar com ela, realizar nenhuma tarefa com ela. Quais são esses princípios? Alguns deles fundamentais, proteção de dado sensível, que é o que a gente está discutindo no Marco Civil, em outros, né? Guarda ou não de log de acesso, log de conexão, né? Responsabilizar alguém pelo princípio da propriedade. Alguém aqui assina banda larga de casa? A banda larga continha vem no seu nome? Quem é que assina a banda larga aqui? Ninguém paga, gente, a banda larga em casa? Ah, pelo amor de Deus, então tá. Então, vocês sabem que numa investigação de um ilícito digital, não importa se é crime ou se é civil, né, na sua residência, o primeiro suspeito que vai com o nome, inclusive no mandado de busca e apreensão, é você, que assina o serviço. Você, como proprietário do equipamento, assinante do serviço, é o primeiro suspeito. Se não foi você que fez, você responde porque é coisa sua, coisa perece para o dono, é um princípio do direito fortíssimo. Se alguém pegar seu carro agora e der uma volta no campus e atropelar uma pessoa, omitir o socorro e sair correndo e anotarem a placa, quem é o primeiro suspeito? Aquele que tem a carteira de habilitação amarrada na placa, igualzinho a assinatura de banda larga. O que eu fiz lá em casa? Uma coisa muito comum no direito. Se você não pode eliminar um risco, terceiriza. Coloquei a conta no nome do meu marido, né? Para evitar que saia qualquer BO, que meus filhos estão hackeando alguém, saindo no nome Patrícia Peca. Acabou com minha reputação, né? E é isso que você hoje orienta até prefeituras, por exemplo, universidades que distribuem wire, eles correm risco de má conduta de aluno, que de forma anônima ataca uma outra pessoa e na investigação para no IP no nome da faculdade? Claro que sim. Responsabiliza sim, né?
Aí, por isso que hoje em dia, até por conta das Copas do Mundo, as prefeituras vão ter que dar o wireless gratuito, tem se repensado isso. Então, o que mudou é que, além do dinheiro ter virado um dado eletrônico, os dados viraram dinheiro. Tem um ataque muito interessante que aconteceu ano passado nos Estados Unidos, só para vocês verem o efeito da cauda longa do crime digital. Eu não preciso tirar muito de um, eu posso tirar um pouquinho de todo mundo. É assim mais ou menos que acontece na internet. Então, o que eles fizeram? Uma quadrilha de um país do leste europeu, uma cidade pequena, de 10 mil habitantes na Alemanha Oriental, criou um anúncio dentro do eBay, e o anúncio dizia, já que está em recessão, o que acontece com um povo num país em recessão? Deixa de consumir bens. Então, o que eles fazem? Passam a consumir mais serviço do que bens. Olha que interessante. Então, a pessoa não podia comprar um carro, mas não custa nada dar uma voltinha. Então, eles colocaram um anúncio dizendo, a uma taxa de $50, o motorista leva esse carro maravilhoso, tipo uma Ferrari, para você fazer um test drive. A Ferrari ele já anunciava 80% do preço original, ou seja, 20% de margem aí de menos valor, mas eles não tinham a intenção de vender a Ferrari. Eles tinham a intenção de ganhar os $50 do motorista, que vai levar o carro. Em um final de semana, em 48 horas, a quadrilha atingiu 1 milhão de pessoas no eBay que deram $50. Dá quanto? $50 milhões. Quem é que é a vítima do golpe dos $50 que vai na delegacia fazer queixa? Ninguém. Então, é quase o crime perfeito. E você está num outro país, inclusive essa cidade nem tem crimes, porque os bandidos se especializaram em atacar as pessoas pela internet. Então, localmente, a cidade até recebe dinheiro aí de crimes. Então, essa questão da moeda ser a informação é algo muito novo para nós. E, além disso, independe do suporte. A gente alterou a CLT em dezembro. Nós alteramos a consolidação das leis do trabalho, no artigo 6º, para equiparar teletrabalho, trabalho presencial e trabalho de qualquer lugar, que é o mobile office. E no parágrafo único equiparamos, inclusive, a ferramenta. Olha que interessante, na era industrial, a indústria tinha o quê? Um monopólio da ferramenta de trabalho. Nós vivemos uma era no qual um empregador, um empreendedor, não tem o monopólio da ferramenta de trabalho. O seu colaborador pode trabalhar de qualquer lugar, desde que ele tenha, às vezes, um computador e uma conexão web e um celular, acabou. E ele pode ter pela consumerização, que ele mesmo é que compra o dele. Então, isso começou a mudar o quê? Será que se ele responder um e-mail meu depois das 8 horas, das 18, das 8, que seja, vai configurar hora extra? Será que se ele ficar acessando aquilo ali, vai parecer que ele está de sobreaviso, ou seja, a qualquer momento, no fim de semana, eu posso acioná-lo e ele tem que me responder? Porque a gente começou a viver um momento de 24/7. Está difícil separar a vida pessoal da profissional. E isso tem sido um desafio da TI. Criar uma norma de mobilidade para deixar claro, com vacinas legais na interface, que o fato de você ter acesso ao recurso não tipifica hora extra. Não é porque você pode acessar. Tivemos um cliente no começo do ano, um plano de saúde, que contratou um serviço na nuvem. A nuvem é maravilhosa, mas fica a questão da discussão trabalhista. Quando a pessoa acessa a nuvem num sistema lá para atualizar processos judiciais, depois, como ela podia acessar de qualquer lugar, a qualquer horário, ficou caracterizado a hora extra. O que o cliente tinha que ter feito de prevenção? Colocado essa vacininha, porque a regra legal hoje é programada no jogo, na interface. A gente faz blindagem de business assim, então pensem nisso. O direito hoje não é um contrato de vias assinadas que eu vou mandar de 4 páginas para as pessoas. O direito hoje é uma frase no meio de uso da tecnologia, uma barreira de navegação, um ok que a pessoa está dando ciência naquilo ali. E aí, só para a gente falar um pouquinho da geração Y, aqui ilustra, né, a característica aí das pessoas depois de 1980, em que a mãe diz para o menino, está fazendo um lindo dia, vai lá fora brincar, e o menino vai lá fora e continua conectado. A gente sabe hoje que é difícil, até para se você quer reter talento, você vai dizer o quê? Não, aqui na minha empresa não pode falar no Messenger, não pode acessar a rede social. A pessoa vai fazer do mesmo jeito. Então, não, pode, desde que seja para qual finalidade, corporativo, vou monitorar, coloca a regra clara. Essa frase vocês vão ver que é uma das principais da palestra de hoje, que é, temos que deixar a regra clara. E hoje a regra é passada pela própria TI, dentro das interfaces gráficas, vou mostrar uns exemplos disso para vocês. Então, essa aqui que é a geração Y, a minha é a X, eu sou dessa época, do Atari, né? E a Y já é dessa. Olha a diferença, né, gente? Olha essa geração para essa geração.
a capacidade de processamento de informação muito maior. Receber, processar, armazenar e até mesmo compartilhar. Hoje, às vezes, um funcionário insatisfeito faz o quê? Joga na internet os projetos da empresa. A gente teve um caso assim, um designer de moda, uma grande grife internacional. O cara ficou magoado, que alguém criticou o trabalho dele, disse que ia embora e jogou os projetos que estavam sendo feitos dos nova coleção, tudo na web. Ainda com a sensação de que nada vai me acontecer, da impunidade. Depois que eu joguei na internet uma informação, eu consigo tirar da internet? Nunca mais. Não existe essa possibilidade. Ela passa a fazer parte desse cosmo de informações. Então, a geração Y acaba sendo uma geração que, pelo estudo do Don Tapscott, é uma geração que quer mais flexibilidade de horário, né, até para os grandes centros urbanos não terem tanto trânsito, é mais autodidata, tem facilidade com idiomas, mas é muito mais impaciente. A impaciência. Antigamente, um plano de carreira, isso afeta até o planejamento de RH. Um plano de carreira, antigamente, a pessoa fazia upgrade a cada 2 anos. Hoje, você pegar uma pessoa, um recém-formado, que nasceu depois dos anos 80, e falar que o primeiro upgrade dele na sua empresa é daqui a 2 anos, ele vai embora. O plano de carreira foi reduzido para 6 meses. A cada 6 meses, você tem que ter alguma coisa acontecendo. Nem que seja para dizer que ele não está passando na avaliação individual e vai continuar na mesma posição. Mas alguma coisa você tem que dizer. E isso vai sendo uma mudança, né? Essa impaciência e a informalidade. Antigamente, senhor, senhora, antes disso, vós me ser, depois virou você, hoje virou VC. VCTB, SDS. Não reconhece tanto hierarquias, até porque tem mais chance de estar com acesso direto das pessoas, está o tempo todo conectado, e aí vem um problema, maior desatenção e dispersão. Hoje nós somos, sim, e quando se perguntou sobre gestão de tempo, você tem que se blindar, se isolar, às vezes, daquilo que seriam os roubadores de tempo. Ficar o tempo inteiro olhando mensagem, porque a pessoa começa a ler um documento e alguém fala no Messenger, aí recebe uma mensagem de torpedo no celular, aí uma pessoa manda um post no Facebook, aí vai responder um negócio no Twitter e recebe um e-mail. Aí volta para o texto, aí começa tudo de novo. Quase impossível, né? Só que, o que acontecia antigamente? Na era industrial, vou sempre comparar a era industrial com a digital. Na era industrial, a pessoa ficava numa linha de produção. Ela errou, perdeu o dedo. Quem é que já mandou um e-mail para a pessoa errada? Não acontece nada, né? Mandar um e-mail para a pessoa errada é um dos incidentes maiores de segurança de informação, que normalmente vazam um dado extremamente confidencial. Planilha de salários, né? Apresentação estratégica, o que é o meu projeto de patente. A pessoa simplesmente manda para a pessoa errada. O que você tem que fazer em seguida? Manda outro e-mail dizendo, por favor, não leia o anterior. Desconsidere, porque as máquinas, o que é legal de perícia forense em computação? Eu adoro o computador como testemunha, porque como a máquina é 0 ou 1, sim ou não, você não faz uma pergunta para uma máquina com contexto, o que você acha? Né? Você pergunta, mandou ou não mandou? Mandou ou não mandou, sim ou não? Nunca o computador vai dizer numa perícia, mandou, mas foi sem querer. Entre outras, se tiver um conteúdo pirata na máquina, é igual. Se eu perguntar para a máquina, tem ou não tem um conteúdo pirata? Ela vai dizer, tem ou não tem? Nunca a máquina vai dizer, tem, mas ele não sabia, porque ele emprestou para o colega acessou e baixou os negócios na máquina dele. Não existe isso. Então, a gente vive uma sociedade muito mais literal, onde uma desatenção coloca a perder, sim, uma patente. A gente teve um caso de um dos pesquisadores de uma grande entidade que registra patentes agropecuárias no Brasil, e ele publicava no blog dele os projetos, pelo princípio do compartilhamento. O problema do compartilhamento digital é que eu não descompartilho. Eu não puxo mais de volta aquela informação, aquele conteúdo. Aumenta o risco de plágio, pirataria e da próprio vazamento de informação. Isso são características hoje de viver muito mais uma vida interconectada, e a desatenção, sim, gera grandes riscos. Hoje, um incidente de mandar e-mail para a pessoa errada, emprestar senha, entre outros, são incidentes graves. Porque as pessoas nem estão mais dirigindo um carro, né? Você usar um computador sem um software de segurança é que nem dirigir um carro sem usar o cinto de segurança, sem ter airbag. Agora, o que aconteceu com a área industrial?
O que a indústria fez? Obrigou requisitos de segurança obrigatórios de fábrica para um automóvel, que é uma máquina de uso individual com impacto coletivo, que tem uma lei chamada Código de Trânsito e tem monitoração na via, parece muito com a internet. Né? Agora, por que é que uma máquina, computador, não vem já com um mecanismo de segurança de fábrica? Por que é que eu posso, em computação e software, colocar uma versão não bem resolvida, chamada beta, no mercado, e depois ficar mandando atualizações de bugs? Porque num carro, eu vou ter que fazer recall, e vou ter que trocar o pneu. Então, olha que interessante, nós transformamos o recall nas atualizações automáticas da internet. Virou um recall em tempo real, um tempo inteiro. Estou esse tempo inteiro fazendo recall. E isso é uma coisa interessante, porque nos anos 80, quando o Steve Jobs e o Bill Gates brigavam, pegando as coisas dos outros, pegaram o mouse da Xerox, entre outros, né? Ninguém conseguia achar que eu podia proteger software, porque software tem uma linguagem matemática muito forte. Eu não posso proteger fórmula matemática. Já pensou se a gente tivesse que pagar para alguém cada vez que usa E igual a MC ao quadrado? Você não protege fórmula matemática. Você dá autoria, mas você não protege a exploração patrimonial daquilo. Então, se entendia que software, como era muito matemática, não se entendia que ele podia ter uma autoria, que, dependendo do programador, ele podia escrever a mesma rotina de um outro jeito. E que, se o código dele fosse otimizado, ia levar menos tempo para ler as linhas. Um cara escreve em 20 linhas, outro escreve em 5. E que essa diferença de escrever era a autoria. Antes eram só textos literários. Então, a gente mudou isso na lei de 98, que protege o software, e na própria lei de direitos autorais. Então, a 9608, a 9609 e a 9610, quer dizer, essas 3 leis praticamente do ano de 98, protege tudo isso. Quem aqui tem perfil na rede social? Eu também tenho. Quem não tem, tem que ter. Mas eu vou dizer por quê. Não é para você ficar falando um monte de bobagem. Oi, gente, acordei, estou tomando suco de laranja. Não é isso. Né? Que, por favor. Né? É impressionante as coisas que pessoas escrevem. Mas é para, pelo menos, você vigiar o que os outros estão dizendo de você. Né? A rede social conseguiu concretizar uma coisa antiga nossa, de querer saber o que os outros pensam da gente. E isso é interessante, porque hoje muitos incidentes de segurança na rede social, vou mostrar alguns exemplos, as pessoas acham que vão falar ali que ninguém está vendo, não. Ela está falando o que pensa, liberdade de expressão. Isso aí é uma questão interessante. A tecnologia viabilizou hoje o direito de protesto em muitos países que são mais fechados, do ponto de vista político, né? E também a liberdade de expressão, mas também permitiu o quê? Provar e documentar muito mais do que as pessoas estão pensando. Então, a gente diminuiu o quê do ponto de vista jurídico? A gente aumentou a liberdade de expressão e diminuiu o direito de arrependimento, que diga Carolina Dickmann. Porque, infelizmente, quando compartilha o conteúdo, não tem mais como descompartilhar. Né? E isso são questões interessantes, porque a gente protege a honra, a imagem, a reputação há muito tempo. Então, a gente está vivendo um cenário tão novo. Em termos de sociedade, se a gente pegar 1957, o primeiro mainframe da IBM, para cá, nós estamos computacionando, se puder usar esse termo, né, essa invenção, a sociedade há mais ou menos uns 50 anos, 50 para 60 anos. E aí cresceu de importância ativo e intangível. Outro dia eu estava num cliente, ele falou, mas a pessoa veio aqui, aprendeu comigo, aprendeu tudo que sabe comigo, aí ela vai embora. Eu falei, a gente não dá ainda um apagar no cérebro da pessoa, ela tem o direito de levar aqui, né? Não de levar no pendrive, não de levar no celular, mas de levar aqui na cabeça aquele aprendizado. Agora, se ela for aplicar aquilo e havia sigilo profissional, havia uma cláusula clara no seu contrato de que o que ela fez é seu ou não. Aí que a gente vai ver como nossos contratos são falhos. A gente ainda não tem uma elaboração de minutas, a gente tem feito isso muito no escritório. Eu vou deixar umas clausulinhas no final do material, porque eu não vou conseguir dizer todos os 100 slides que eu preparei para vocês. Mas tem ali os modelinhos, são cláusulas novas. Numa sociedade que o modelo de riqueza é a informação e que a tecnologia da informação hoje faz a gestão do modelo de riqueza da sociedade e que quando uma pessoa passa a estar num modelo de ativos intangíveis, eu tenho que deixar as regras mais claras por contrato, a primeira coisa que tem que fazer é um bom contrato. Patrícia, mas se a pessoa descumpriu, o contrato não obriga ninguém a cumprir. O contrato só deixa claro o combinado. Hoje, uma frase num LinkedIn é um contrato.
Eu dizer, estou precisando que você vire à noite hoje, freela, né, para resolver esse problema que está tendo de bug no software, é um contrato, fiz uma promessa, gera expectativa de pagamento do outro lado. Ah, não disse na minha frase que o que você fizer vai ser meu, e quando que eu te pago? Quando eu puder. Porque é engraçado que o pessoal gosta de colaboração. Tudo é colaboração. Os ambientes de pesquisa adoram colaboração. Até a hora de dizer quem é o dono. Qual que é o princípio jurídico? Se eu não delimitar qual porcentagem cada colaborador tem, ou dizer de começo que toda colaboração é não onerosa e você está doando o que você está fazendo, eu presumo juridicamente que vou dividir em partes iguais. Aí eu faço 90%, ela faz 10%, mas como a gente não combinou nada prévio por escrito, a Lei de Direitos Autorais diz que qualquer interpretação é restritiva em favor do autor. Ela também é autora, interpretação restritiva significa o quê? Se não tem combinado, meio a meio. Simples, né? E aí a gente vai vendo que precisamos, sim, fazer esses combinados. Então, a gente está na independência de suporte, né? Esse é um cenário muito importante, gente. Pensem sobre isso. Qualquer modelo de negócios que está dando certo nos últimos 20 anos, não vou só dizer de Google, Facebook, etc., qualquer modelo de negócio, está presumindo desmaterialização e, para as empresas, está sendo uma área interessante você cuidar da eliminação de papel. Você fazer o trabalho da gestão documental, que se digitaliza tudo para trás e passa a ensinar as pessoas a não gerar papel para frente. E aí, como que eu guardo e como é que eu acho? Passou a ser mais importante em licitações que o software de armazenagem, os contratos de storage, tem a cláusula de localização. A gente passou a escrever SLA para diferenciar um software do outro, qual deles acha mais rápido uma informação no banco de dados. Antigamente não precisava. E a gente ainda organiza as coisas por ordem alfabética e numérica, que já está muito ultrapassado. A organização hoje é semântica, né? E aí, claro, cada vez mais prova com a nossa querida amiga testemunha máquina, que eu adoro. Vou chegar mais para cá, porque aí o pessoal do lado de lá fica achando que eu só estou do lado de vocês, né? Então, pelo princípio da igualdade, a gente chega para o lado de cá. E aí, nisso, a gente vê que o NSA americano, National Security Agency americana, criou um centro de monitoração de dados para armazenar e analisar 1 yottabyte só. É quase ingerenciável 1 yottabyte, se não tiver muito software, né? Principalmente porque eles fazem análise de comunicação por celular, por e-mail, pelas redes sociais, comunicadores instantâneos, qualquer tipo de mensagem. Então, ao mesmo tempo, olha que interessante, sociedade da informação, que tem valor? Informação. Queremos proteger a nossa e tem alguém querendo olhar de todo mundo. E quando alguém acessa uma informação, ela tem possibilidade de reproduzir, gente? Ctrl+C, Ctrl+V? Toda informação, a não ser que eu tenha programado para não permitir o Ctrl+C, Ctrl+V, quando eu faço upload de uma foto. Eu posso colocar uma foto hoje num site de loja, tipo joias e o que seja, e restringir para cópia. Não vai impedir que a pessoa dê print de tela e corte ao redor da foto. Mas eu consigo restringir para cópia. Consigo até botar uma frase, quando a pessoa tenta dar Ctrl+C, Ctrl+V e apertar o botão direito do mouse para dar cópia, parece uma frase, você não pode copiar, só para ser aquele alerta da vacina legal, no momento da conduta, a pessoa não dizer que não sabia. Se ainda põe aquela frase, não pode copiar. Mas, se a pessoa tiver acesso, se eu não pensar isso antes, o que eu estou querendo dizer? Tudo tem que ser pensado antes. Você especifica. Especificação. A gente teve um cliente que deu problema numa foto, porque essa empresa na área de marketing terceirizou com a agência de publicidade, que quarteirizou com a produtora web, que quinterizou com o fotógrafo. O fotógrafo fez a foto, entregou para a produtora web, que criou o HTML, que entregou para a agência de publicidade, que entregou para a empresa que subiu no servidor. Só que quando subiu no servidor, esqueceram de dar a nota de autoria do fotógrafo. Que hoje, quando a gente tem um dado digital, eu consigo dizer que eu tenho limitação de espaço? Eu consigo dizer que eu não consigo fazer citação de um fotógrafo numa foto digital por limitação da mídia? Consigo, gente? Não, para que serve o botão direito do mouse? Campo propriedades, autoria, fotógrafo tal. Autoria, banco de imagens tal. Por não ter feito isso, o fotógrafo que ganhou R$ 13.500 para fazer a foto entrou com uma ação no Fórum Central e recebeu uma indenização de R$ 220 mil. Só porque alguém não especificou no briefing que tinha que botar nos metadados do arquivo os dados do fotógrafo, e a última pessoa que podia salvar a lavoura era quem? Quem botou no ar. Mas ninguém olhou.
né? Então, o pior risco, isso é ensinado na Harvard, o pior risco, o risco invisível, é aquela pergunta que ninguém fez. Quando eu pergunto, tem risco? Ela diz, tem, estou sabendo. Agora, a pergunta que ninguém fez, né? Então, vocês vão ver que isso é importantíssimo nessa era hoje, em que a gente protege, inclusive, banco de dados. Por isso que a gente está discutindo mais privacidade, que é a informação das pessoas, desde um projeto de prontuário eletrônico, até mesmo o fato do Facebook usar tudo seu que está lá. Ele diz claramente isso. Se você cancelar seu perfil, eu continuo com a informação. Simples, né? Proteger dados sensíveis, pensar a segurança pública digital e discutir cada vez mais direitos autorais. Vamos lá, gente. Desde a época agrícola até hoje, a gente protege a propriedade privada? Protege. O direito, normalmente, evolui na proteção dos bens. Vocês acham que, numa tendência de sociedade do conhecimento, que as pessoas vão ser remuneradas pelos seus conteúdos e não mais por serviços braçais, a tendência é liberar o direito autoral ou proteger? Tendência. Proteger. É proteger. Claro que vou pensar o uso social do direito autoral. Por exemplo, isso aqui é uma universidade. Aquela questão do uso para fim acadêmico, o fair use, até 1/4 da obra, eu estou beneficiando o autor, porque eu estou incentivando o conhecimento da mesma. Mas a tendência é a proteção. Por isso que empresas de segurança de informação estão ganhando mais dinheiro. Então, quando você é um observador da realidade e entende o mundo, você começa a saber, bem, então uma pessoa que tem informação dos outros, que é um Facebook, ganha dinheiro. O cara que protege a informação dos outros, ganha dinheiro. O cara que desmaterializa a informação, empresa de digitalização, está ganhando dinheiro. Então, você começa a sentir quais são os ventos disso daí. E é lógico, né? Não existe almoço grátis. Alguém aqui tem e-mail gratuito? Gmail, Hotmail, Igball? Sejam sinceros comigo agora. Quem leu o termo de uso antes de dar ok? Conhecer a regra do jogo. Isso me preocupa. Nós estamos numa tendência que antigamente a gente sabia que meu filho não assina sem ler. A gente está numa tendência, até se você vai para um tablet, que nem o iPad, meu menino fica jogando Angry Birds. Toda hora tem uma coisa para ele comprar. E é interessante porque a mensagem já vem dentro do jogo. E se você não educá-lo, não ensiná-lo que assim, ok aqui, ok ali, vai consumindo o dinheiro. As pessoas estão acostumadas hoje a dar ok sem ler. Isso é muito preocupante. Como é que você é maior, alfabetizado, plenamente capaz do ponto de vista civil e criminal e não lê? Qual que é o problema? Como é que você vira para um juiz? Excelência, vi, mas não li. Isso significa que ninguém cabe alegar a própria torpeza. Por isso que a gente protege as empresas hoje, até as mesmas de business, de rede social. Você faz um termo. Concordou ou não concordou? Concordou, o problema é seu. Você tem o direito de não aderir. Olha que interessante. É um contrato de adesão, você tem o direito de não aderir. Né? E aí, vários leitores. Isso aqui é um exemplo de um leitor dentro do Facebook. Cadê o contrato? É essa frase, o contrato. Olha que interessante. Vacina legal na interface. Hoje você acessa a rede de uma empresa e já está lá na caixa de login, ambiente monitorado. Você vai acessar uma VPN, já diz, ambiente restrito para pessoas autorizadas, monitorado. O mero acesso ao recurso não implica requisição a trabalho, hora extra. Então, você vai botando a regra, cadê o contrato para assinar embaixo? Não precisa. A gente foi mudando o modelo jurídico para integrar no software. Né? Então, aqui é só um dos exemplos das regrinhas, e aí na nuvem, é lógico, né? Não tem como ficar fora, mas quais são os riscos? O vazamento, o acesso não autorizado e o apagão. Vazamento é dali vazar mesmo, é um ato mais intencional. O acesso não autorizado é alguém invadir, alguém pegar ou alguém usar uma informação que não tinha autorização. E o apagão é tirar a energia, porque quais são os 3 insumos da sociedade do conhecimento? O valor das ações. Mas o cloud, hoje, que a gente vê que tem a nuvem pública, que nem essa aí que a gente estava falando dos e-mails, a privada, existe uma comunitária que várias empresas compartilham. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Existe a híbrida, que mistura modelos. Toda vez que alguém hoje me pergunta, você acha que eu devia contratar a nuvem? Eu vou falar, por quê? Se você precisa dessa informação, realmente, de qualquer lugar, de uma forma mais barata, definitivamente, estrutura proprietária de hardware e software é uma incoerência. Proprietária? Realmente, é que nem pagar energia elétrica. Eu pago um serviço. A gente precisa fazer uma mini usina nossa para produzir a própria energia? Claro que não. Né? Agora,
Se dependendo, você precisa de mais segurança, a Amazon hoje oferece uma nuvem segura bem mais cara. Então, depende. Agora, você tem que ter o quê? O contrato tem que definir qual é o tipo de nuvem e qual é o modelo de segurança. Se é em nível de software, de aplicação, ou mesmo em nível de hardware. Se quando eu boto a informação lá já está criptografado, ou se sou eu que tenho que criptografar. Se o padrão é uma autenticação forte com quantos dígitos? No mínimo 8 alfanuméricos, é só 4 que nem de cartão de crédito e débito? Vocês sabem disso, a gente eliminou o papel do cartão de crédito e débito. Ninguém mais assina. Por que a gente não assina aquele papel, gente? Não tem valor jurídico, nunca teve. Aquele garrancho que a gente fazia era a prova de autoria do quê? Não dá nem para fazer perícia grafotécnica naquele negócio, não tem como comparar uma firma reconhecida, não tem nada disso. Então, muito melhor uma senha que só eu sei. Então, se você for pensar em termos de tecnologia, praticamente desde os anos 60, que nós inventamos o teste de DNA, nós começamos a entender a análise biométrica como identidade, principalmente a biometria estática. Então, se você for pensar que do lado jurídico, do direito, o que é mais importante quando eu tenho uma interface gráfica e não sei quem está do outro lado? O que é mais importante? Prova de autoria. Eu ter certeza, com a minha tranquilidade, que eu posso negociar com a pessoa do outro lado, que ela é ela. A surpresa da pessoa não ser ela, ou ela dizer que não é ela depois porque ela se arrependeu, é o que gera maior insegurança jurídica na sociedade desmaterializada. A gente não está mais corpóreo, um na frente do outro, com duas testemunhas para fazer nada. Testemunha é a máquina. Então, se você pensar, para onde está indo um avanço tecnológico fortíssimo, os recursos, o dinheiro, que vale dinheiro? Biometria. Biometria. Não existe uma forma de autenticação indiscutível do direito que é biometria. Quem aqui é a foto do seu RG, a foto não parece com você? Vocês não acham uma incoerência jurídica o seu documento de identidade não te identificar? Às vezes identifica melhor o fraudador, por isso que o estelionato, que é o 171 no Brasil, é tão utilizado. O cara perde os documentos aqui, o outro já está usando para abrir uma conta no banco. Não parece com você, não parece comigo, não parece com ninguém. Às vezes parece mais com um bandido que com a pessoa. Agora, a biometria dinâmica, em que eu consigo fazer curva de envelhecimento, em que eu consigo ainda fazer assinatura, não tem discussão. Para autenticação forte, não tem. Então, é claro, você fala assim, se eu criptografar e tiver autenticação forte, eu posso usar qualquer nuvem. É até melhor estar na nuvem do que estar aqui, porque se queimar o HD, eu perdi tudo. Então, tudo depende do modelo, como você pensar o modelo. Mas qual é a tendência? A tendência é independência de suporte. A tendência é instantaneidade. Então, aí fica só um resumo desses cuidados com a própria nuvem. E como eu tenho só mais 5 minutinhos, quero passar um pouquinho mais para frente aqui nos slides de rede social, porque a gente precisa avaliar o nosso comportamento hoje em rede social. Porque o que a rede social trouxe? Documentação. O que o computador trouxe? Documentação. Da máquina de Turing para quebrar senhas, da virada que os Estados Unidos deu praticamente depois de Pearl Harbor, quando eles conseguiram identificar onde estavam os porta-aviões japoneses e os submarinos, na Batalha de Midway, que foi antes do dia D, é a segunda das 3 grandes batalhas que houveram na época do Pearl Harbor, nós fazíamos comunicação digital cifrada. Essa era a regra. O computador nasceu para decifrar. Cifragem, máquina de Turing. Hoje a gente faz comunicação decifrada aberta em tempo real na rede social, documentando tudo para todo mundo. Eu acho que é o máximo da transparência. Agora, como é que você vai dizer depois que focinho de porco na tomada? Você já colocou lá, já colocou, compartilhou, nunca mais volta. Esse é um dos motivos pelo qual hoje muitas empresas se preocupam em deixar claro para o profissional o seu dever de sigilo profissional na rede social, que aquilo que ele produz não é dele, é da instituição. Então, no fim do expediente, eu posso fazer uma chapa de carro numa fábrica da Fiat, estou na linha de produção, fiz a chapa de carro, posso levar embora só porque foi o que fiz? Confecciono uma roupa na era industrial, posso levar embora só porque foi o que fiz? Agora, eu faço um conteúdo, faço um código-fonte, no fim do dia eu dou Ctrl-C, Ctrl-V, levo embora porque foi o que fiz. Isso é um modelo interessante, que é o que a gente está questionando justamente hoje. E as questões de segurança, Perturbem, sim, os outros. Se a pessoa participar de uma reunião com você, anotando tudo num iPad, pergunta se tem senha. Você está anotando tudo que eu estou te falando num negócio para qualquer um levar e abrir? Isso é uma preocupação dentro de um combinado. O que é acordo de confidencialidade? Segredo é uma coisa que só eu sei, tanto é que segredo industrial eu não registro. Não se registra.
Engenharia industrial só eu sei. Teoria nossa, que é a alemã, quando eu conto algo em confiança para alguém, eu celebrei um acordo de confidencialidade. Então, eu preciso saber qual é o nível de segurança que a outra pessoa vai dar para aquela informação, já que hoje está todo mundo produzindo e publicando conteúdos cada vez mais. Então, vamos falar só um pouquinho da rede social para concluir. O spam era uma grande marca da era industrial. Um apresuntado de Peru, utilizadíssimo em quase todas as guerras americanas desse século e que alimentou muitos escoteiros. Até o Monty Python fazia um comentário, que comer spam era tão ruim quanto receber mensagem indesejada. E a marca de 80 milhões de dólares passou a valer menos de 10% do valor dela no mercado. Tão simples quanto isso. Né? Porque um ativo intangível vive de reputação. Por isso que uma pessoa, como é o presidente da Hungria, que renunciou porque foi descoberto o plágio dele na época da faculdade. 30 anos depois. Porque reputação é tudo na era do conhecimento. Tudo, seja para uma empresa ou para uma pessoa física. Né? Um simples comentário mata, sim, alguém. Olha esses exemplos. São casos reais que eu criei uma personagem para descaracterizar. Mas a pessoa chega para trabalhar e publica no Twitter. Meu, esse lugar está mó vazio, sem nenhum job at all. Acho que vai falir. O problema é ser alguém importante da empresa cujo cliente ligou para o presidente dizendo, tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem aí com vocês? Tá. Você tem certeza? Ué, tenho. Por que seu diretor de criação está dizendo na internet que você vai falir? É o peso da palavra escrita. Peso da palavra escrita. Aí depois a pessoa ainda diz, gente, não tem nada para fazer no trabalho, posso ir embora? Durante o horário de expediente, ela acessa seu próprio celular, acessa seu próprio Twitter, é tudo pessoal. Mas aquilo que ela está colocando ali gera implicação profissional. Se você é o chefe imediato dela, a outra equipe está ferrada nos prazos, e o seu subordinado está dizendo que não tem nada a fazer. Né? Aqui foi um outro caso de uma loja aberta em bolsa brasileira. Então, aberto em bolsa, está com metas. Olha o que a profissional fez. Chegou de manhã e falou o quê? Tchau, amigos, vou entrar para uma reunião de lançamento de produto. Que saco, nenhum brinde eu vou ganhar. Hashtag empresinha mão de vaca, só que ela botou o nome da empresa, eu não posso pôr. Ela acorda de manhã e fala isso. Empresinha mão de vaca. Aí ela volta da reunião e pratica. Minha chefe hoje está mega mal vestida, modelo saco de pão, mold on. Isso é corporate bullying. O que acontece com a empresa? Se a vítima, que é a chefe, gera um print de tela, chega no RH e diz, e aí? Se você não fizer nada como empresário, como chefe, você então está conivente, você concordou. Conivência e negligência aumentou, porque como toda atitude perante uma máquina presume autoria, a não atitude presume conivência. É tão simples quanto isso, é matemático. Hoje é difícil apertar um botão em qualquer equipamento, por isso que o artigo 154A, que está sendo feito pelo novo projeto de lei de crimes eletrônicos do Paulo Teixeira, inclusive diz que eu só vou ter feito uma invasão de um dispositivo informático e retirado um conteúdo sem autorização se eu tiver passado por uma medida de segurança. Se eu não passar por uma medida de segurança, que seja pelo menos pedir a minha senha e eu tentar ou não força bruta colocar, se ele não me colocar uma porta ali, não botar uma senha, alguma medida de segurança, eu tenho dificuldade de separar por querer, sem querer. Em computação, tudo é por querer. A presunção do computador é que é tudo por querer. Aí eu preciso de uma outra prova para mostrar que tenha sido sem querer. Aqui, quase impossível a pessoa dizer que não foi bem isso que eu quis dizer. Vou mostrar mais um casinhos aí. Aqui são outros casos que tiveram. Nesse daqui foi interessante, que o prefeito de Porto Alegre lamentou a morte de um músico que não morreu. Aí todo mundo achou que o cara tinha morrido, porque o prefeito estava dizendo que tinha morrido no Twitter. Aí ele foi, depois, explicando, né, informação equivocada do cemitério, tá? O Plauto está bem. Um colega meu morreu na Wikipédia, professor de biologia da USP. No final do ano passado, alguém colocou um verbete dizendo a autoria dele de um artigo científico de biotecnologia, fulano de tal, professor da USP, de 1963 a dezembro de 2011. A pessoa leu aquilo, ligou para a casa dele, que era amigo da época da faculdade, dizendo para a esposa, meus pêsames pelo falecimento do seu marido. Falou, como assim? Eu li na Wikipédia que ele morreu. Falou,
Falou, não morreu, né? Agora, vai provar para a Wikipédia que tem uma regra muito clara de não retirar do ar um verbete de alguém pela liberdade de expressão. Então, como é que você prova que você está vivo, gente? Para provar que a pessoa morreu, até para tirar um perfil do ar da rede social, basta você digitalizar a certidão de óbito e, dependendo se tem que mandar em outro idioma, você faz uma tradução juramentada e manda. Agora, como é que você prova a vida? Me fala. Certidão de nascimento prova que você está vivo? Até hoje? Não. RG prova? Não. A foto prova só naquela época, da hora da foto. Depois, provar a vida é muito mais difícil. Muito mais difícil. Ele teve que reunir muitas informações para provar a vida, para ele conseguir tirar da Wikipédia o que alguém impôs que ele tinha morrido. Olha que mundo interessante que a gente está vivendo. Isso foi o poder da tecnologia. Aí aqui na Secretaria de Cultura de São Paulo, um servidor público comentando por que foi o José de Alencar e não o Sarney. Aí a Secretaria de Cultura teve que dizer, mensagem postada indevidamente no nosso perfil não reflete a posição oficial da Secretaria. Um colega meu foi sequestrado relâmpago como executivo ali no Jardim de São Paulo. Na volta do sequestro, ela achou estranho que o bandido sabia o nome dele, sabia a rotina dele, sabia tudo dele. Ele não tinha página na rede social nem nada, mas resolveu olhar. Nunca entrei e vou ver, né? Quando ele entrou, ele viu o quê? Que o filho dele, em agosto do ano passado, no mês dos pais, criou com outros colegas do colégio uma comunidade no Orkut, não foi nem no Facebook, no Orkut, com o seguinte título, quem tem o pai mais rico. E aí cada um deles publicava a foto do paizão, meu pai ganha 30 pau, trabalha no banco tal, sai todo dia às 7h30 da manhã, foto do carro, foto da placa, foto do pai, foto dos bens, foto de tudo, coloca lá. A pessoa dá um celular com câmera para o filho e não orienta a segurança de informação. Se a gente receber uma ligação no telefone fixo, o que as gerações anteriores da era industrial nos disseram? Que se alguém ligar e perguntar quem está falando, você responde o quê? Quer falar com quem? Agora, na rede social, as pessoas estão falando. Nem importa quem está ouvindo, ela está falando. Né? Então, é claro que toda tecnologia exige um jeito certo de usar e de aprender. Que o ser humano não gosta de manual de instruções, isso é verdade há muito tempo, mas há hoje um aprendizado bem difícil, porque como não tem o arrependimento, que antes ficava entre quatro paredes, agora não fica mais entre quatro paredes. Até coisas que eram triviais, como ofender um juiz de futebol, teve rodada do campeonato no fim de semana, pense sobre isso. Brasileiro é coloquial, 2 colegas de trabalho, chega aqui, vai pegar um café, um cara vira para o outro e diz, e aí, seu viado, como é que foi o jogo? Porque é assim no Brasil. Agora, imagina você postar no Twitter da pessoa, seu viado, como é que foi o jogo? Já parece que virou outra coisa. Porque, quando está por escrito, está sem contexto, fica totalmente divorciado de contexto, você não consegue nem ver. Por isso que o cyberbullying é crítico. Porque quando alguém hoje gera um dano moral, que é praticamente uma violência psicológica contra outra pessoa, como você não vê o outro chorar, o computador não diz, o outro está chorando. A coisa continua, e continua, e continua, até alguém fazer BO. Então, tem gente que fala, pô, Patrícia, parece que hoje em dia, só que você chama uma pessoa de apelido, de cabeção, orelhão, pescoçudo, gordinho, não sei o quê, tudo vira bullying. Mas antes você chamava a pessoa, agora você publica no mundo uma reputação que ela vai ter um rastro de um passado digital para sempre, que ela nunca vai poder apagar. É um nível de gravidade muito maior. Então, vou deixar aqui mais um pouquinho, vou colocar para o último slide, depois com os contatos. Esse é o motivo pelo qual a Maiara Petruzzo foi condenada. Né? Porque ela falou, sim, o Ministério Público condenou ela, o nordestino não é gente, faça um favor a São Paulo e mate um nordestino afogado. Isso, sendo uma estudante de direito, é bem complicado. Né? Independente daquilo que ela fosse estudante, mas, no caso, ela ainda era uma estudante de direito com esse tipo de polêmica. O presidente da OAB do Acre, que fez piada da tragédia do Japão, é que as pessoas, o Twitter diz, pense e publique. Hoje as pessoas publicam e depois pensam. Só que o que a gente diminuiu do ponto de vista jurídico? Arrependimento. Nós ainda não conseguimos isso, daí é uma coisa legal para vocês desenvolverem um dia. Uma forma de apagar completamente, de forma remota, um conteúdo na internet. Me arrependi, aperto um botão, saio de lá. Sai de tudo quanto é lugar que ela foi. Seja eu fazendo um DNA daquela informação, poder puxar como se fosse um DLP, né, um Data Loss Prevention, ou algo assim. Mas ele disse, no Japão, como é que sabem quem está desaparecido? São todos iguais. Às vezes a frase parece que tudo bem, mas depois que é publicada e que as pessoas veem é que dá problema. Né? E
assim acontece com todos. A Rita Lee teve problema, todo mundo. O que é preocupante hoje, e aí só para fechar o direito de imagem, nós temos leis, não precisamos ficar gerando mais e mais leis. O que a gente precisa é que as pessoas saibam qual é a regra do jogo. O brasileiro não conhece o kit das 8 leis que todo mundo tem a obrigação de saber. Eu vou listar para vocês, está mais para frente do material, até porque eu já estourei o tempo, para vocês fazerem uma reflexão. Quais são as 8 leis que a gente tem dever de cidadania de saber? É a Constituição Federal de 88, o Código Civil, que era dos anos 40 e atualizou em 2002, o Código Penal, também nos anos 40, que estamos atualizando esse ano de 2012, mas atualizou em 2005 e 2007, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990 e atualizou em 2009 com a Lei de Pedofilia, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é dos anos 50, 40 para 50, e atualizou em dezembro de 2011, a Lei de Propriedade Industrial, que protege marca, patente e concorrência, que é de 1996, e a Lei de Direitos Autorais, que protege os direitos autorais, que é de 1998. Todo mundo já leu, né, gente? Como é que você faz planejamento estratégico, prevenção? Você nem sabe a regra. Você nem sabe a regra. E daí ainda pegar aquilo e transformar num contrato para proteger melhor as partes, tá? Isso é muito importante. Isso começa de pequenininho, né? Seja a Scarlett Johansson, seja a vereadora daqui do interior de São Paulo, que vazou um vídeo erótico dela na internet, seja o próprio caso da Carolina Dickmann, que ficou catalogado como crime de extorsão. Por quê? Porque fazer vírus de computador não é crime. Furto de dados, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, não é crime. Só se der Ctrl+X. Que aí tornou indisponível coisa alheia. Senão, não. Senão, tem que deixar claro que eu tinha um acordo de confidencialidade ou uma cláusula de cessão de direitos autorais que não permitiria o uso fora do propósito. Se eu não tinha isso, eu nem consigo dizer o que fez. Invasão de rede não é crime ainda. Tudo isso está sendo discutido na lei de crimes eletrônicos. Por que não foi aprovada? Desde 99 a gente está discutindo. Nossos vizinhos da América Latina tudo aprovou lei. A gente não. Porque a gente fica em qual discussão? De proteger mais o anonimato e a privacidade do indivíduo. O anonimato? A Constituição Federal proíbe o anonimato no artigo 5º, inciso 4º. Né? Então, a gente tem que ter essa reflexão do para onde vamos. Com certeza, governança e sustentabilidade dependem de construir cada vez mais, inovar em tecnologia. Mas quem desenvolve, quem está hoje aí no mercado, tem que estar com uma solidificação de comportamento ético e conhecer as leis, conhecer a regra do jogo. Você quer dar um ESC e botar no último slide para mim? Porque aí eu vou deixar os contatos, o material vai ficar para vocês, né? Só colocar no último, dá um ESCzinho que é mais fácil indo para o último, vocês vão ficar nervosos de ver todos os slides que eu fiz. Ah, só tenho visualizar? Não, tá bom. No último slide aí, deixa no primeiro então, que tem o Twitter. Só mais um para frente. Isso. Está com os contatos, com o material, o que eu quero provocá-los. Saibam, sim, que direito digital é uma disciplina de governança e gestão de risco. Direito digital não é uma disciplina para advogado, não é para juiz. Hoje, um pequeno empreendedor que está na faculdade, querendo incubar uma ideia dele, já tem que saber para onde está esse mundo, essas regras, o que é que está rolando. Ele pede uma ajudinha para o amigo, já virou colaboração. Se ele não definir a porcentagem, meio a meio. Né? Então, tem uma série de coisas hoje da nossa vida que fazem com que cada vez mais a gente tenha que conhecer um pouquinho mais, não as leis em vigor, não é a lei estática, mas é conhecer a regra do jogo. E esse jogo hoje, quase todas as instituições estão escrevendo a regra na interface gráfica. Então, pelo menos, ficar mais atento com isso, qual é o trade-off, né? O que eu estou barganhando ou não quando eu uso um determinado serviço ou software. Mais para frente, tinha ali uma discussão de direitos autorais e de software livre, né? Até por causa da discussão de uma série de mudanças que está sendo previsto aí para a lei de direitos autorais, mas é mais um capítulo desse assunto que a gente pode deixar para vir aqui debater com vocês numa próxima vinda. Espero que vocês saiam daqui com a vontade de estudar mais sobre o assunto. E aí, por isso, eu vou deixar o audiobook, mas quem quiser colher de outras fontes, tem várias fontes aí na internet. Muito obrigada.